Estamos estudando a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, começando o capítulo 1. Lemos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, a qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Na tradução da edição das promessas, revista e corrigida na grafia simplificada, da tradução de João Ferreira de Almeida, da Junta de Educação e Publicações na Imprensa Bíblica Brasileira, edição 2006. Amém. Então temos o primeiro capítulo da Epístola Universal de Pedro, apóstolo. Ele escreveu aos estrangeiros, aos gentios, e judeus que viviam em 5 províncias romanas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada. Ele chama os que são salvos, aqueles que estão nessas 5 províncias, como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. É um mistério, chamado mistério da predestinação, da presciência. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Pedro já nos considera gerados de novo pela esperança que temos na ressurreição de Cristo, pela fé, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada no céu para vós,
que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A salvação vai se revelar plenamente e efetuar-se finalmente no último tempo, nos últimos dias, nas últimas eras. Considerando uma era, 2000 anos, nós estamos perto de 2030, alguma coisa, completar uma era depois de Cristo. Pedro, na segunda epístola, fala que 1000 anos é um dia para Deus, e para Deus um dia é 1000 anos. Então, uma era são 2 dias para Deus, são 2000 anos. E Deus é longânimo, é paciente. A Arca de Noé levou 100 anos para ser construída, mais ou menos, e Noé pregando o juízo divino, e o povo debochando. Mas no dia previsto, o povo ficou de fora da arca e se perdeu. Pedro, no versículo 4, fala herança incorruptível e contaminável. Então ele vai falar aqui coisas, sempre essas palavras, incorrupção, incontaminação, santidade. Fala da virtude de Deus, mediante a fé. Então, a fé é a virtude de Deus, ele mantém a fé, é um dom de Deus, como vemos em outras cartas de Paulo, também Pedro, indica que a fé é um dom da virtude de Deus, que é dada para a igreja e para todos os que creem, que aceitam, que são eleitos por Deus. Eleitos no coração, que eles são conhecidos no coração por Deus, né? Capazes de aceitar o que nós vamos ver ao longo desse estudo, o sofrimento de Cristo também. E que esse dom de Deus, a fé, a alegria, a salvação, traz um gozo inefável e glorioso, mesmo para aqueles que não viram a Jesus ainda. Me lembro quando eu converti, sem ter a salvação, eu senti esse gozo inefável e glorioso, essa alegria. Eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna. Porque antes você tinha dúvidas se você ia viver eternamente, se você ia se acabar, né? Teve agora esse atentado aí no Noruega, de 90 pessoas foram mortas por um homem louco, né? Que ele era um darwinista, ele acreditava que Deus não existe, que ele veio do macaco, veio a situação em que vivia aquele homem de dúvida, de perplexidade. Mesmo conhecendo o cristianismo, admirando o cristianismo, ele não tinha Cristo como Senhor, ele não era seguidor da humildade, né? Da paciência, do sofrimento de Cristo, né? Mas ele se transformou num louco, querendo ser sábio. Porque a salvação vem no fim dessa fé. E essa salvação foi inquirida diligentemente pelos profetas, que profetizaram da graça que foi dada. O dom de Deus é dado pela graça, o dom da fé. E indagava que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então foi manifestada essa profecia, os profetas inquiriam, e até mesmo os anjos, ele diz, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até os anjos do céu queriam atentar e conhecer mais desse mistério de Cristo, esse mistério da salvação pela fé em Cristo, a graça de Deus que foi dada. E queriam todos saber quando era o tempo de Cristo, quando Cristo iria chegar, quando Cristo iria se revelar. E também como era o processo de revelação da glória depois do sofrimento de Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Então, a nossa esperança inteira, total, absoluta, deve ser na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em que tem filhos obedientes. Pedro coloca essa expressão muito interessante. O meu primeiro livro, o testemunho da irmã que morreu, foi viu o inferno, né? E Jesus falou com a alma dela. E ela, a irmã Hilda, do Ministério da Igreja de Deus e Amor, e ela testifica que Jesus falou assim, vem ver os filhos desobedientes que estão no inferno. Então muitos crentes têm que ficar certos que Jesus Cristo é o Salvador, mas só aqueles que seguem a eles, que consideram como Senhor, alcançarão a salvação final.
Os filhos rebeldes serão lançados no inferno. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E outra parte a Bíblia também diz, sem santidade ninguém verá a Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se o Pai não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas dos próprios filhos, que se chamam filhos, mas ele olha a obra de cada um. Por isso nós devemos andar em temor durante o tempo dessa peregrinação. Pedro então considera que esse tempo é curto, esse tempo é uma viagem, uma peregrinação que nós fazemos para alcançar e chegar no dia da revelação da nossa salvação pessoal e individual. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis compradas tudo que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paulo está comparando aqui o sangue de Cristo com a prata e o ouro, e ele diz que o sangue de Cristo é incorruptível, incontaminado e imaculado. E o ouro e a prata são corruptíveis. Ora, nós sabemos que o ouro e a prata duram milênios e milênios. Mesmo assim, para Pedro, o ouro e a prata, comparado com o sangue de Cristo, ele é corrompível, contaminado, maculado. Por quê? Porque vai perecer. Na verdade, o sangue de Cristo não vai perecer nunca. Mas o ouro e a prata vão se desfazendo, um novo universo que Deus vai fazer, vai recriar. Interessante que de Pedro está dizendo aqui sobre o sangue de Cristo, os cientistas descobriram há pouco tempo sobre o sangue humano. Né? O sangue humano tem um sômates, as partículas submoleculares, que nada destrói, nem radiação, nem fogo, nem incorruptível. E ele é vivo, é uma substância, é um grão vivo e genético, de vida. Assim como a Bíblia diz, a vida está no sangue. Isso aí foi demonstrado, por exemplo, pelo irmão Ron Yacht, do Museu Yacht dos Estados Unidos. Ele era adventista, né? E fez o DNA do sangue de Cristo. E os telescópios modernos conseguem ver esse sangue até hoje vivo. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas não manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo pelos anjos no céu, mas foi manifestado agora para nós, nos últimos tempos. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, a manifestação de Cristo não é uma encarnação, de reencarnação de Cristo, não, nada disso. É que Cristo nasceu como homem. Ele não reencarnou. Né? Ele existia como Deus, existia como mestre dos anjos no céu. Ele nasceu como bebê. Ele encarnou, ele não reencarnou. A primeira vez e última que Jesus nasceu. Ele não vai renascer de novo. Né? Não tem essa reencarnação. Muito menos esse ciclo que dizem os hindus e outros espíritas da Babilônia, que reencarna no animal, reencarna no ser humano, no bebê, etc., várias vezes. Não, Cristo foi só uma vez para demonstrar que ele não é um espírito que veio do outro mundo, mas ele é o próprio Deus, esperado pelas profecias e pelas Escrituras. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, toda essa manifestação de Cristo foi para que nós crêssemos no Deus da Bíblia, no Deus de Yahvé, não no Deus Alá, não no Deus Krishna, não no Deus Maria, num Deus falso, num anjo falso, num Deus do Orixá. Não, mas no Deus verdadeiro, que é o Deus de Yahvé, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro vai falando muito da importância do amor entre a igreja, do amor entre os cristãos. Cristo também cita no Evangelho que assim seríamos conhecidos pelo amor uns aos outros, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Também, além do sangue de Cristo incorruptível, a palavra de Deus incorruptível, viva e que permanece para sempre. Também Jesus diz, as minhas palavras não passarão, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Yahvé permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. João também vai falar sobre essa incorrupção e essa força, esse poder da palavra e do sangue, né? O verbo e do sangue e do Espírito. São as três palavras da incorruptibilidade que nós temos na terra, operando na terra.
Todas as demais que são da glória do homem são como a flor que seca, os governos, os impérios, são passageiros, mas a palavra de Yahvé permanece para sempre. Não seca como a erva, nem cai a sua flor. Shalom Hashem. Muito obrigado por esse primeiro capítulo da Igreja de Jesus, oferecimento, estudo, 1 Pedro, capítulo 1, Epístola Universal, Simão Pedro. Shalom Hashem, a paz do Senhor.